Você sabia que o sucesso do alisamento ético ele começa muito antes do produto encostar na tua cliente? É isso mesmo. O verdadeiro segredo ele vai estar no seu diagnóstico capilar. Eu sou Juliana Dantas, terapeuta capilar e especialista em alisamento ético. E no vídeo de hoje, na aula de hoje, eu vou te mostrar o passo a passo do diagnóstico perfeito. Aquele que vai te dar segurança para alisar com responsabilidade e construir a tua carreira com autoridade. Se você já passou por uma situação onde o cabelo reagiu muito mal a um alisamento ou se você quer evitar qualquer risco que seja nos seus atendimentos, esse conteúdo ele é para você. Sempre que eu falar com vocês sobre alisamento ético, eu vou bater nessa tecla do diagnóstico. Então, vocês nos vídeos anteriores viram que eu já falei sobre isso, né? Então, eu vou reforçar essa informação para vocês, ao qual eu considero que é de suma importância para vocês terem um bom desenvolvimento ali dentro do alisamento ético, ok? Então, por que que o diagnóstico ele é essencial? Antes de qualquer coisa, nós vamos falar, vamos entender, na verdade, né, por que que esse diagnóstico ele é tão essencial, e ele é tão essencial porque é ele quem vai determinar tudo. Tudo o que, Ju? Ele vai determinar o qual ativo que você vai usar, qual que vai ser a tua conduta técnica, o tempo de pausa no cabelo, tá? Porque assim, é muito comum lá nos rótulos ter pra gente o tempo de pausa. Né? Então, assim, você trabalha com uma marca X, Y, Z, independente da marca. A marca vai colocar para você ali um tempo médio de ação. Mas percebem que esse tempo ele é médio. Então vai haver cabelo que esse tempo pode ser menor, vai ter cabelo que vai ser exatamente aquele tempo e vai ter cabelo que vai ser um tempo maior. Ou seja, quem vai determinar o tempo é o quê? É o teu diagnóstico, né? É ali dentro da tua avaliação que tu vai entender o tempo que aquele cabelo vai chegar no teu desejo, né? No teu limite, no que tu queres. Se tu quer que aquele cacho abra ou se tu quer que aquele cabelo alise, por exemplo, tá? Então também vai determinar o tempo de pausa, né, que a gente falou aqui, a forma da aplicação, que você vai aplicar como? Ah, eu vou dividir em partes e vou fazer primeiro a nuca. Quando a nuca já tiver atingido o nível que eu desejo, porque esse cabelo ele cedeu muito rápido, alinhou muito rápido, então eu vou fazer a nuca primeiro e depois eu vou fazer a parte posterior. Exemplo, né? Ah, não, eu vou trabalhar com uma força bem mais suave e aí eu quero ter tempo de fazer essa aplicação inteira para depois eu ir e lavar ele aos poucos. Ah, não, vou começar com uma força mais fraca e vou finalizar com uma força mais forte, porque aí eu termino todo mundo junto, lavo todo mundo junto. Então, isso é o que? A sua forma de aplicação. E aí, sem esse planejamento, sem esse diagnóstico, você corre muitos riscos, riscos reais. Risco de quebra, risco de intolerância química, de ter um resultado insatisfatório e até mesmo a perda da cliente. Então, o diagnóstico ele vai servir para proteger o cabelo, para te posicionar como um profissional, ok? Então, é assim que você vai mostrar. Então, sem o diagnóstico, você vai correr riscos reais de quebra, de intolerância química, de resultados insatisfatórios e até mesmo a perda daquela cliente. Então, o diagnóstico ele vai servir para proteger o cabelo, ele que te posiciona como profissional, ele que te diferencia. Você mostra que trabalha não só com achismo, você vai transmitir autoridade, você vai transmitir segurança, você vai saber o que provavelmente vai acontecer durante o processo quando você tem um bom diagnóstico, uma boa avaliação, tá? Então, a sua cliente sente isso, ela confia muito mais. Imagina você ir numa consulta médica onde o médico ele não te examina, né? Como que ele vai te dar um diagnóstico? Você vai chegar no médico e falar assim, olha, eu tô com dor de cabeça. E aí ele vai pegar ali o receituário dele e vai te dar uma dipirona. Tá, mas ele nem me examinou, né? Ele não me perguntou coisas fundamentais para entender minha dor de cabeça. Essa dor de cabeça é recorrente, né? Tem com que frequência? Há quantos dias você está com dor de cabeça? Comeu algo diferente nos últimos dias? Tem alergia a algum medicamento? Né? Então, assim, tem uma série
de coisas que é necessário para que ele venha te dar um diagnóstico. E no nosso trabalho não é diferente, né? Então você vai ouvir também a tua cliente, as queixas dela, para que você possa chegar ali no diagnóstico, que é o teu planejamento de execução. E o que você precisa avaliar dentro do diagnóstico, né? Então vamos para uma parte bem técnica. Dentro do diagnóstico com alisamento ético, você vai precisar observar diversos pontos com atenção. Então, vamos por partes, né? Primeiro dele, o histórico químico. Você precisa saber o que já foi feito nesse cabelo. Quais as químicas foram feitas, quando essas químicas foram feitas, qual foi o produto utilizado, né? Se a cliente não souber o tipo de produto, pergunta a marca, a cor do vidrinho, né? E aí você pesquisa para você ter uma ideia ali se foi um alisamento anterior com uma base alcalina ou com uma base ácida, enfim, né? Outra coisa muito importante, se foi feito retoque completamente ou se foi feito retoque apenas na região sempre crescida da raiz. E tem mais, tá? Uma pergunta muito importante que muita gente esquece, que é bem importante mesmo, bem relevante. Quando foi feito o retoque, foi feito apenas na raiz? Aí a cliente vai falar sim, porque ela viu que o profissional aplicou só na raiz. Mas aí eu vou dar uma demo. Mas e a chapinha? Também foi feita só na raiz? Ou aquela chapinha com aquela temperatura, naquela quantidade de vezes que foi passada na sua mecha bem fininha, ela veio até a ponta? Porque aí a gente vai ter o que? O dano térmico somado. Então, se fez retoque de raiz, mas utilizou a prancha no cabelo inteiro, né? E aí vai somatizar dano e o cabelo vai estar ainda mais fragilizado. Então é importante também você perguntar. Então, perguntou o histórico químico da cliente completo. Inclusive, a cliente, ela às vezes omite algumas coisas por ela não saber realmente, né? Não entender. E outras elas vão omitir porque elas querem um resultado e aí elas omitem para conseguir ali o que elas querem, né? Às vezes você vai perguntar, descoloriu o cabelo? Aí ela vai falar, não, mas ela descoloriu, só que ela pintou de preto. Aí ela vai achar que por ter pintado de preto, a descoloração não tá mais ali, né? Só que a gente sabe que tá, mas na cabeça dela não tem esse entendimento, ela vai achar que pintou de preto e apagou a descoloração, né? Apagou, assim, o cabelo não tá loiro, não tá claro, mas a transformação causada pelo descolorante vai estar ali, né? Então a gente precisa ter uma boa sacada na hora de fazer as perguntas, tocar no cabelo, né? Tocar, sentir, para você entender no estado atual que a fibra se encontra, tá? Então, o histórico químico, entender quais químicas que já foram feitas, quando foram feitas, qual a marca que o profissional usou ou a base que foi feita, o retoque foi feito só na raiz ou foi sobreposto, tá? Então é muito importante. E número 2, o estado atual da fibra. Observe, toque, sinta a elasticidade do cabelo. O que é a elasticidade? É a resistência. Então, para você sentir a resistência do cabelo, você vai precisar molhar uma mecha e fazer o teste de elasticidade. Você vai observar brilho. O brilho tem relação com o quê? Com a porosidade. Porosidade, ele é o dano da parte externa do cabelo, que são as cutículas, ok? Então vai ver elasticidade, brilho, porosidade, e assim você vai ter o seu visual de toda a estrutura quanto à sua resistência para passar por um procedimento ali com você, um procedimento químico. Você precisa sentir e entender, saber se o cabelo ele tá forte, se ele tá fraco, né? Se ele tá pedindo socorro, se ele tá na UTI, se ele tá no momento só de tratar para antes pensar em alisar, ou se ele tá num momento em que você consegue fazer um tratamento no dia e já alisar, ou se ele tá numa condição em que é possível ir lá e já chegar e alisar, ok? Número 3, você vai avaliar o tipo de curvatura, né, e a textura do cabelo. Então, um cabelo de classe ali 3C, ele vai reagir diferente de um 2A, por exemplo, que é um ondulado.
Então, o cacheado, ele reage diferente do ondulado, que reage diferente do cabelo tipo afro. E mesmo dentro do tipo de cabelo, né, se é afro, se é um cabelo cacheado, se é um cabelo ondulado, você também vai precisar observar se ele tem uma textura fina, se ele é médio, se ele é grosso, porque isso também muda completamente o resultado. Então você vai precisar entender como o cabelo se comporta e não existe um único padrão, tá? Então vamos precisar também fazer uma análise mais segmentada, né, do cabelo, se ele está realmente uniforme. Esse é o nosso número 4, tá? Então é uma análise segmentada. A raiz, ela é virgem? Porque assim, a cliente chegou para retocar. Então você está pensando num cabelo virgem, que é a raiz. E o comprimento, ele já foi processado? Como estão as pontas? Elas estão porosas? Então a conduta ela vai ser diferente em cada parte, tá, gente? Sim. Porque você tem realidades diferentes, cabelos diferentes, né? Você tem uma raiz numa condição, um meio de uma outra condição, ponta de uma outra condição. Então não tem como você tratar tudo como uma coisa só, né? São partes diferentes. Por isso que é segmentado, né? Avaliação segmentada por partes. E aí o número 5 é você ouvir o desejo, o objetivo da sua cliente. Você entender o motivo pelo qual fez ela querer alisar o cabelo. É de suma importância. Então, talvez ela chegue e ela só queira reduzir o volume e ela quer manter ainda ondulações. E aí você já chegou falando para ela sobre alisar, tá? Mas ela nem quer alisar, ela só quer ondular. Ou talvez ela queira alisar porque ela não se deu conta que a praticidade para ela venha se ela só ondular o cabelo. Já parou para pensar nisso? Porque a cliente chega falando assim: eu quero alisar meu cabelo porque eu quero praticidade. E aí essa tua cliente ela tem um cabelo numa série 3B, ou então ela já tem um cabelo numa série 4, que é o afro. E aí a praticidade dela vai durar 15, 20 dias. Já parou para pensar? Porque aí ela vai ter crescimento de raiz de aqui de meio, 1 centímetro, a raiz dela já vai inchar e o restante está liso. E aí para ela conseguir uniformizar, ela vai precisar de uma fonte de calor intensa próxima à pele do couro cabeludo para conseguir igualar o todo. E talvez, né, cabe essa reflexão que eu vou deixar aí para vocês. Inclusive, se você já tinha parado para pensar nisso, manda aqui para mim nos comentários. Ou se você não parou para pensar nisso, manda aqui também para mim nos comentários para a gente conversar sobre isso, né? Que eu gosto muito de ter essa troca com os alunos, com as minhas clientes, sobre essa questão da praticidade, né? Dessa correria da vida, da gente já querer acordar pronta, já precisar acordar pronta, né? Pelo acúmulo de funções. Por exemplo, daqui a pouco, se falasse que tem uma unha que dura 6 meses, para praticidade, a gente ia querer, né? E aí a gente pensa, voltando para o alisamento, ela quer alisar pela praticidade, só que aí em 20 dias, 30 dias, ela já não tem uma praticidade, porque ela já tem um crescimento, e aí até o próximo retoque dela, ela vai ter que acabar escovando, e para igualar uma raiz natural, com uma textura e igualar com uma ponta, meia ponta que já foi alisada, ela vai precisar de fonte de calor intensa. Então, será que fazer só uma soltura de cacho, que vai fazer com que a escova dure muito mais, com que seja muito mais fácil escovar o cabelo, não seja uma outra praticidade? Porque num cenário onde ela não consiga escovar, ela tem uma conformação, basta ela fazer uma finalização sem muito segredo, e aí ela tem um cabelo organizado, muito mais organizado do que se ela tiver uma grande discrepância entre raiz e comprimento, tá? Então, só para deixar ali uma demo. Então, ouvir, entender o que a sua cliente quer e alinhar as expectativas dela com realidade. Isso é não fazer promessas milagrosas, não fazer promessas mirabolantes, é trabalhar com a verdade e com as possibilidades, ok? E aí o número 6, que é o teste de mecha, né? O bom e velho teste de mecha. Só tomar uma aguinha aqui. E aí não existe diagnóstico sem teste de mecha, porque ele é o momento da verdade. É onde você avalia tudo que foi conversado, é dentro do teste de mecha. Então, esse teste de mecha, ele vai conduzir todo o teu planejamento.
O teste de mecha não vem para te dizer se o cabelo passou ou se ele não passou no teste. Ele vem para te dizer o tempo que vai demorar para aquele cabelo chegar no resultado que você deseja. Ele vem para te falar a emenda entre o cabelo antigo da química anterior para o cabelo de agora, né? Como que vai ser a resistência daquela emenda, o tipo de proteção que você vai ter que fazer. É o teste de mecha que vai confirmar a força do ativo. Então, você teve ali um entendimento sobre a textura, entendeu o que a cliente quer, e aí você vai pensar, poxa, por essa característica de um cabelo ser fino, eu vou trabalhar com uma força média. E aí o cabelo te surpreende, por mais que ele seja fino, ele é muito forte, porque o nosso cabelo ele é saldo de saúde. Ele é resultado da sua genética versus a epigenética, que é o estilo de vida. Então vai estar envolvido diversos fatores, né? O que a cliente come, como ela dorme, como ela gerencia o estresse dela, se ela tem alguma síndrome metabólica, como ela se alimenta, então se ela faz ou não faz atividade física. Então, essa série de fatores, né, vai influenciar na resistência do cabelo. E por isso, mais ainda, o teste de mecha e o diagnóstico ele é tão importante, porque cada cabelo é um mundo diferente. Então, dentro do seu teste de mecha, você pode se surpreender. Até um profissional com expertise, com muita experiência, se surpreende. Então, apliquei uma força média e vi que aquele cabelo não chegou no resultado que eu desejo. Então, no teste de mecha é onde você vai testar, sim, duas forças. E sim, dois ativos diferentes, por que não? Né? O momento de você fazer teste é no teste de mecha, ok? E aí, como que você vai conduzir a tua conversa com a tua cliente? Então, vem uma parte que muito profissional trava, muito mesmo. Né? Então, já tive alunos em sala de aula presencial que entendeu todo esse processo, né, essa arquitetura toda, essa engenharia, né, da avaliação do diagnóstico, e ela trava na hora de falar, de conversar com a cliente. Então, achei muito importante, né, trazer para você essa informação, essa dica, essa orientação, tá? Ju, eu vou fazer uma entrevista com a minha cliente, é assim que eu vou trabalhar. Eu vou vir com a minha ficha de avaliação e vou fazer um monte de pergunta. Aí, se você for trabalhar assim, a sua cliente ela pode estranhar, né? Pode ficar uma coisa muito mecânica, né? Então, pensa aqui comigo. É melhor você perguntar, ainda que seja seguindo a sua anamnese de forma mecânica, do que você errar e depois não ter como consertar, não é verdade? Então, assim, começa seguindo a sua avaliação, sua anamnese, né? Então, seguiu aquela ordem, pergunta, e é natural que no decorrer do atendimento você consiga se soltar mais, né? A cliente vai te dando um pouco mais de abertura, você vai lendo as características intrínsecas, que são aquelas que a pessoa não fala, mas você observa através da linguagem corporal. Né? Se aquela cliente ela está muito de braço cruzado, de perna cruzada, se ela está retraída, se ela está de ombro ereto, se ela está olhando no seu olho, né? Então, assim, você vai lendo aquela cliente e vai moldando a sua forma de como você se comunica. Mas, a princípio, né, você não a conhecendo, ela não te conhecendo, ou uma cliente que você já conhece, né, mas que você mudou a abordagem, não tem problema você seguir o passo a passo da sua anamnese, tá bom? Então, fica tranquilo em relação a isso. Eu vou te dar algumas dicas que eu aplico no meu dia a dia, nos meus atendimentos, e que dão muito certo, tá? Então, a primeira dica é acolhimento. Acolha a sua cliente, só que você precisa acolher ela com firmeza. Você pode e deve perguntar as coisas dela com empatia. O que é isso? É se colocando no lugar dela. Então, você vai perguntar para ela: Oi, Joana, exemplo, tá? Qual é o teu desejo? Aí ela vai falar: eu quero muito alisar o meu cabelo. Né? E aí tem a Joana,
que vai falar, eu quero muito alisar meu cabelo porque eu tô muito cansada, eu tô sem tempo, e nananã, né? E tem a Joana que vai falar assim, eu quero alisar o meu cabelo. Ponto. Vai ter a Joana que vai falar assim, eu quero alisar o meu cabelo, eu fazia com a fulana de tal, mas eu não gostei por isso, por isso, por isso. Né? E tem a Joana que vai falar bem assim, eu quero alisar o meu cabelo porque eu não estou me sentindo bem. Quatro, assim, várias situações diferentes, né? Então, assim, você vai ter empatia para você entender o motivo pelo qual a tua cliente ela quer alisar ou soltar os cachos, ok? Então, para cuidar do cabelo com segurança, Joana, eu preciso entender tudo que o seu cabelo já passou. Tudo bem? Aí ela vai falar para você sim. Né? Então, assim, você acolheu com seriedade, mas você teve empatia, tá? Então, vou aqui repetir. Oi, Joana, qual é o teu desejo? Aí ela vai falar. Aí você vai falar, ok, para cuidar do teu cabelo com segurança, eu preciso saber o que ele já passou. Tudo bem? E aí ela vai te retornar, ok? Então, a partir desse momento, registre tudo. De que forma? Né? Tenha uma ficha de anamnese, anotada mesmo, manual, tal. Pode ir com papel, sem medo. É organizado, é interessante. A cliente vai ver aquilo ali como uma seriedade, como uma organização mesmo. Nem que depois do teu atendimento você transfira aquelas informações para um sistema, né, para um bloco de notas, enfim. Mas é importante sim você ter a sua ficha de papel, ok? E aí naquela ficha você vai anotar e você ainda tem algumas informações que podem, talvez, né, não é em todo o caso, mas elas podem também te proteger juridicamente caso venha acontecer alguma coisa, tá? E aí eduque, eduque a sua cliente durante essa anamnese, essa avaliação, tá? É uma conduta educativa dentro de uma conversa. E aí, como você vai fazer isso sem que a sua cliente se sinta mal com isso, tá? Você vai explicar para ela cada passo de forma simples, não precisa ser tão técnico, tá? Mas você vai ter que explicar de forma simples. Então é importante você entender para que você consiga transmitir usando uma linguagem para ela que ela entenda, tá? Então assim, a comunicação é cerca de 90% do que faz as coisas darem ou não darem certo, né? A maioria dos desentendimentos eles acontecem por falta de comunicação. Então é nesse momento em que você está ali conversando com ela na anamnese que a sua comunicação não pode ter falhas, tá? Então, nesses 15 anos que eu trabalho como cabeleireira, eu nunca tive nenhum processo assim judicial e nem difamatório, não que eu saiba, né? Não que eu saiba que alguém já falou de mim, né, da minha conduta. Por quê? Porque eu sempre tive uma boa, considero que eu tive sempre uma boa comunicação, tá? Então, nisso eu posso dizer que eu sempre é, fui bem, que é nessa questão da comunicação. Porque a comunicação não é só sobre como você fala, é também como que a pessoa está entendendo, como ela te entende, né? Então você percebeu que está muito técnico, que a cliente está perdida, muda a forma de falar. Se você precisar pegar uma folhinha e desenhar, desenha, né? Se você precisar tocar, fazer gestos, o que for necessário, né? Se você está de frente para o espelho e ela está te olhando pelo espelho, muda, fica de frente para ela, tá? Então vai explicando para ela cada passo do que você está fazendo. Por exemplo, qual shampoo você usa em casa? Né? Você perguntou para ela. Aí vai que ela usa um shampoo, né, de uma marca comum, simples de mercado, mas ela tá sem jeito de falar. Né? Você percebe que ela retraiu para te responder o shampoo. Aí você vai e fala, olha, eu tô te perguntando isso porque essa informação ela vai definir muita coisa aqui, tá? Mas fica tranquila. Se for ou não o shampoo ideal, depois eu te dou uma orientação sobre isso, tá? Mas agora eu só preciso saber porque é muito importante mesmo para me definir aqui qual que é o tratamento que eu vou fazer no seu cabelo pré-alisamento, por exemplo.
né? Então, é você explicar para ela por que você fez aquela pergunta, tá? Ela entende, se você falar desse jeito, ela vai te entender, ela vai valorizar e ela vai confiar. Pode acreditar no que eu estou te falando. Bom, agora vamos falar de casos práticos com exemplos, tá? Como assim? A prática mesmo, eu vou te dar alguns exemplos reais que eu vejo constantemente. Então, por exemplo, chegou uma cliente aqui, né? Vamos chamar isso de caso número um. No caso número um, chegou uma cliente com cabelo que já passou por escova ácida. Ela tem alisamento ácido e ela quer voltar a ser cacheada, até assumir a curvatura natural. E aí essa cliente, ela vai precisar de um plano de transição. Você vai precisar montar uma estratégia, um plano a curto, médio prazo, tá? E aí essa cliente, ela vai precisar entender esse seu plano, que é o caminho que vai ser percorrido até chegar no objetivo dela. E aí, você vai precisar orientar ela que durante, né, esse caminho que ela vai percorrer, haverá várias diversidades. Então, o seu papel vai ser alertar ela sobre o que vai acontecer. Vai acontecer o quê? A diferença de textura enorme, na maioria dos casos, e aí ela pode querer desistir. É comum, tá? Então, quem já passou por transição sabe que é comum desistir. E aí ela pode querer voltar e alisar de repente, né? Então, você vai precisar antecipar, né, para ela um futuro que é o que vai acontecer. Ela pode querer desistir. Você vai precisar ensinar para ela que ela vai ter que tratar o cabelo natural da raiz de uma forma e o cabelo do comprimento que está liso de uma outra forma, porque são duas realidades diferentes. E aí é comum, sim, ela ter um tratamento para essa parte e um tratamento para essa parte, tá? E ela vai, por exemplo, te perguntar se ela pode escovar. E aí, se você perceber que nesse momento o ideal é ela escovar, porque é o que vai conseguir fazer ela ficar firme na transição, ok ela escovar, né? Então, assim, cada caso é avaliado de forma individual. E aí, caso ela decida, no meio do caminho, que ela não vai mais fazer a transição, mesmo com toda a tua orientação, e ela queira alisar. E aí você pode oferecer para ela, nesse momento, o desejo dela, que ela vai chegar, né, em certo momento, é alisar o cabelo. É não assumir mais a transição e alisar. Mas aí você pode orientar ela da seguinte forma: olha, existe uma opção que é fazer uma soltura de cacho, ou seja, não tirar a sua característica cacheada, mas soltar o cacho para que a sua escova seja facilitada e que ela tenha mais durabilidade. E você tenha diminuição da discrepância entre a parte crescida natural e o liso da escova ácida, por exemplo, né? Então é uma opção. Ela tinha um desejo, mas você mostrou um outro caminho. E aí ela se permitiu ir por esse caminho. Então, assim, você deu uma opção, você não impôs, você não obrigou, que é diferente, ok? Então, assim, é ter essa sensibilidade. Então, ela decidiu que ela vai fazer uma soltura. Mas, né, é importante você falar que se mais para frente não for algo que te agrade, você perceba que não era ainda aquilo que você queria e que você quer alisar, é possível alisar. A gente faz um novo procedimento e aí a gente traz pro liso, ok? Então, é um tipo de caso que é comum acontecer e aí é o que eu falo para vocês. Não obrigue, não imponha, mas dê a opção, ok? Caso 2, né? Chegou uma cliente no seu espaço com mechas no intuito de alisar, né? Então, assim, o que você vai fazer nesse primeiro momento? Você vai seguir a sua avaliação, sua anamnese, né? Conforme o que a gente falou aqui. Você vai fazer o acolhimento com firmeza, vai registrar tudo ali na sua ficha de anamnese e vai educar a cliente enquanto você conversa, tá? Então, isso aí você vai seguir em todo e qualquer atendimento. E aí, nesse exemplo da cliente do caso número 2, que tem mechas, você vai receber ela, vai acolher ela com firmeza
e aí você vai perguntar qual que é o desejo dela e vai seguir a tua anamnese, né? Então você vai avaliar tudo, tá? Qual que é o histórico químico, né? O nível de clareamento do cabelo dela, se ela tem aquele clareamento e alisamento, enfim, você vai seguir tudo que a gente falou até aqui, tá? E aí avaliar a porosidade, elasticidade, enfim, tudo isso. E aí chegou a hora que você vai fazer o teste de mecha e vai educar a cliente, né? Então, assim, como que eu educaria essa cliente? Eu explicaria para ela que ela tem 2 ou 3 cabelos diferentes na cabeça. Aí ela fala assim, como assim? Aí você fala, calma que eu vou te explicar, né? Você tem um cabelinho natural, que é o da sua raiz, que é um cabelo nota 10 em termos de força, resistência, né? Tolerância com químicas. E você tem um cabelinho que ele já passou por muita coisa. Ele foi descolorido, ele foi alisado. Então, o histórico desse cabelinho aqui, ó, dessa mechinha que foi descolorida e alisada, é de uma transformação muito mais intensa. Então, a resistência dele é completamente diferente do cabelinho da raiz. E aí você tem um outro cabelo, que é o cabelo natural, sem descolorir, mas que foi alisado. Então, a gente tem 3 cabelos aqui e cada um tem um nível de resistência diferente. Não é verdade? Então, eu vou fazer um teste de mecha com uma força muito suave, pensando no seu cabelo descolorido, ok? E aí eu vou fazer um teste de mecha na sua raiz com uma força um pouco mais intensa, pensando no seu cabelo que está natural, ok? A cliente ela vai entender, só que você precisa comunicar isso para ela, né? Eu vejo muito assim, a cliente chegou, ela tem mechas, ela tem uma escova ácida e ela tem uma raiz natural e ela quer alisar com um alisamento ético, né? E aí tem profissional que fala, chegou, né? Assim, fulano, esse cliente é sem noção. Gente, ela não é profissional da área, ela não entende. Então, assim, cabe a nós fazermos a leitura e educar a cliente, né? Então, assim, se você tirar esse momento para educar a cliente, explicar para ela os porquês das coisas, ela vai te respeitar. Ela vai entender que você é um profissional diferenciado e que você quer realmente o melhor para ela. Então, você fez ali o teste de mecha, você tem a prova real, né, de resultado, e aí você vai passar para ela o que foi possível. Olha, hoje para agora, né, o seu cabelo tem essa resistência e eu tenho, como eu te falei, 2 realidades aqui no comprimento, que é um descolorido e alisado e um que é só alisado. Então a resistência do descolorido ela é menor. Então eu vou precisar trabalhar com uma força alisante mais suave. E aí neste momento eu vou conseguir alisar bem onde está loiro descolorido, mas a parte escura que está mesclada aqui, que já tem também um alisamento, mas que não alinhou 100%, vai continuar ainda com nível de curvatura. Isso te atende? Entendeu, gente, a diferença? Isso te atende? Então, para este momento, é o ideal. Porque se nós trabalharmos com uma força maior, pensando no cabelo que não está descolorido, nós iremos fragilizar o que está descolorido. Então, isso te atende? Aí ela vai te falar que sim ou que não. E aí você vai montar para ela. Eu sempre falo o plano A e o plano B, que é o quê? Uma série de tratamentos, é fortalecer esse cabelo que está loiro, para depois fazer um alisamento, por exemplo. Né? Ou então, uma outra forma é nós programarmos o futuro desse cabelo. Vamos alisar a sua raiz, manter uma raiz lisa e um comprimento com ondulações, e programar os seus retoques de mecha para, assim, após os alisamentos. Então, assim, eu tenho uma raiz natural que eu alisei, e aí eu tenho uma janela para fazer as mechas nesse cabelo que está alisado. E aí eu programo, primeiro eu aliso, depois eu descoloro, e aí eu consigo ter um alisamento uniforme e um cabelo descolorido, por exemplo, tá? E aí vamos então para o caso número 3, um outro exemplo que eu trouxe. Um cabelo com frizz e um cabelo com muito volume. Então essa cliente, ela quer um alinhamento, mas ela não quer um liso chapado. Né? Então aqui eu vou fazer um diagnóstico do ativo, do tempo, do protocolo de finalização, e vou educá-la, vou explicar, olha, eu consigo fazer um alisamento mais saudável e para isso eu vou usar um alisante que tem uma força, né, mais alta, mas eu não vou envolver, por exemplo, fonte de calor. Eu vou fazer uma neutralização no teu cabelo úmido. Então eu vou poupar bastante da saúde do teu cabelo, né? É uma técnica incrível, eu amo fazer dessa forma. E aí eu não vou usar fonte térmica.
Aí a cliente fica encantada, não vou usar fonte térmica porque foi a força química. E como você quer um liso mais natural, vai casar certinho. E aí você esclareceu para ela, né, mostrou pontos fortes ali daquele atendimento e ela vai te indicar e ela vai adorar, né? Esses exemplos eles mostram muito assim a importância do diagnóstico e falar que ele não é um checklist automático, porque é uma interpretação técnica e é uma decisão profissional que envolve várias questões ali do atendimento. E agora me diga, entendeu que não existe alisamento ético sem diagnóstico? Pois é. É aí no diagnóstico que começa de verdade a transformação. E me conta aqui nos comentários, não esquece, né? Como que você faz seu diagnóstico hoje? Se as informações que eu te passei aqui foram relevantes, se tem algo mais que você deseja que eu traga para cá, para o canal, tá? Me fala mesmo se você já tiver aplicado de alguns outros vídeos meus e já tiver tido algum resultado. Me conta também aqui nos comentários, eu quero muito saber.